Estamos aqui na incumbência desta noite de ministrar uma palavra. E aí, esta é uma palavra que eu já preguei uns anos atrás. E aí esse tema aqui a gente já tinha usado. E aí eu dei uma roupagem nova para esta mensagem. E é uma mensagem que eu gosto muito. E aí ela faz parte lá da série Milagres de Jesus. E aí, mas o tema nosso nesta noite é: quando Jesus vai na minha casa, há milagres. Então, quando Jesus vai na minha casa, há milagres. E aí, essa é uma série de mensagens que nós temos, com vários personagens. Cada casa que Jesus entrou, Jesus sempre ministrou algo especial para cada família, para cada casa, porque cada casa precisa de um milagre diferente, precisa de uma ação diferente do Senhor. Cada casa tem uma necessidade, tem necessidades gerais, que pertencem a todas as famílias, mas cada família tem uma história em particular, que precisa de um milagre específico, muitas das vezes. E aí, nesta noite, nós vamos aqui, através da palavra do Senhor, lermos esse texto, e certamente pedir ao Espírito Santo de Deus, que esteja falando ao nosso coração, trazendo ao nosso coração uma esperança, uma expectativa, uma palavra revelada, para que os nossos corações sejam preenchidos e enchidos de fé, para que definitivamente o Senhor possa estar fazendo um milagre na nossa vida nesta noite. Você, como eu, precisa de um milagre na sua vida? Você precisa? Então, nesta noite, o Senhor quer falar conosco. Eu estava com outra palavra preparada, e nessa semana, na sexta-feira, quando nós estávamos aqui, e aí o pastor Renato Tolissano ministrando, o Senhor falou no meu coração, e aí me trouxe esta palavra aqui especificamente, e aí nós estamos aqui nessa incumbência, nessa obediência que o Senhor nos falou naquela sexta-feira aqui, e aí nós estamos aqui para ministrar esta palavra, que quando Jesus vai na minha casa, há milagres. Os milagres acontecem, a bondade do Senhor nos alcança, a fidelidade do Senhor nos alcança todos os dias. E aí eu queria que nesta hora você fechasse seus olhos e orasse ao Espírito Santo de Deus, pedindo a Ele que te conduzisse a toda a verdade. Como Jesus nos falou que o Espírito Santo faria por nós, Ele seria responsável por nos conduzir a toda a verdade, mostrando aquilo que os nossos olhos não conseguiriam por si só enxergarem, mas haveria uma ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nos fazendo transbordar de alegria, fazendo enxergar aquilo que os nossos olhos não conseguem ver de forma natural, mas somente através da ação do Espírito Santo, para vermos pela forma espiritual as coisas acontecerem. Querido e amado Deus, nesta noite nós chegamos até aqui diante do Senhor, olhando e sabendo, Pai, que o Teu Espírito está em nosso meio, aonde oferecemos louvores ao Senhor que tenha sido recebido na Tua presença. Através dos dízimos à oferta, nós dizemos muito obrigado pelo Senhor já ter nos abençoado com os recursos que chegou até as nossas mãos. Mas agora, Senhor Deus, nós precisamos que o Teu Espírito nos conduza em perfeição e em amor, através da palavra que vai ser ministrada, que o Senhor venha falar conosco, Senhor Deus, trazendo força, expectativa e esperança, trazendo fé ao nosso coração, para que possamos receber o milagre que cada um de nós precisa nesta noite. Também as pessoas que nos assistem através do canal, Senhor Deus, que nos assistem neste momento, aqueles que estão em casa, Senhor Deus, esperando uma palavra do Senhor, aqueles que estão esperando um milagre do Senhor também sejam alcançados, e aonde esta mensagem chegar, mesmo em outros dias depois, pessoas sejam alcançadas pelo poder extraordinário do Senhor Jesus em nosso meio, através da ação do Espírito Santo de Deus que atua em nós. Nós te agradecemos pelo Teu bem, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia a cada dia, em nome de Jesus, amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler aqui 3 versículos aqui iniciais, e aí depois vamos estar trabalhando o restante desse texto. Nós vamos ler do 22 ao 24, e aí depois nós vamos pular para o 35 até o 42, amém? Vamos ler então. O texto diz assim: então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus,
e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-os de todos os lados. Eu queria que vocês reparassem algumas coisas aí para nós, que são importantes para nós depois no decorrer dessa passagem. O texto diz aí no 24 que Jesus foi com Jairo, e uma grande multidão cercava Jesus, seguia Jesus. Isso aqui é importante para nós no decorrer desse texto. Na explicação nós vamos ver que esse detalhe aqui é importante, como vários outros aqui, que uma multidão seguia Jesus. Jesus sempre era seguido por muita gente. Pessoas estavam com Jesus por interesses diversos. Tinha gente que estava com Jesus de espectador, tinha gente que precisava de um milagre, tinha gente que precisava de comida, tinha gente que precisava de salvação para alguém da família. Então várias pessoas estavam com Jesus por motivos distintos, por necessidades distintas. Como eu falei, cada família tem um milagre específico que precisa, cada pessoa tem uma necessidade específica. Embora nós tenhamos necessidades gerais parecidas, mas cada um de nós sabe aonde Jesus precisa atuar. Então aqui havia uma multidão seguindo Jesus, e aí este homem chamado Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, ele vai até Jesus. E aí eu peguei alguns dados aqui para nós. Jairo, ele era o representante legal ali do templo de Jerusalém. Na cidade que ele estava estabelecida, tudo nos leva a crer que Jairo era da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito importante na época de Jesus. E algumas coisas nos mostram que essa cidade era uma cidade importante, porque em outros textos que vão nos contribuir para esses dados aqui conosco, dizem o seguinte: coisas importantes nessa cidade. Essa cidade tinha uma sinagoga. Essa cidade tinha um posto de coleta de impostos e tributos dos romanos. Então, olha só, já vai nos dizendo que essa cidade era uma cidade importante. Ela era um entreposto pesqueiro. Essa era a cidade que Pedro, André, Tiago e João tinham lá, que eles pescavam, e era a sua residência também. Então ali era um entreposto pesqueiro. Então tudo isso nos leva à explicação de que aquela cidade era uma cidade importante. E aí nós vemos ali que tudo isso vai fazer com que nós cheguemos à conclusão de que aquela cidade era uma cidade importante. Por exemplo, quando nós vamos em Nazaré, cidade de Jesus, não havia um posto de coleta dos romanos, porque era uma cidade muito pequena, em vista de Cafarnaum, que ficava do outro lado ali do Mar da Galileia, ou então do Mar de Genezaré, ou Tiberíade, pode mudar de nome de acordo com a versão bíblica. Então a cidade de Cafarnaum era uma cidade importante, é a cidade que Jesus mais realizou milagres. Então Jesus, quando fala lá no Isai, do sermão profético, ele diz que sobre Cafarnaum, se tivessem acontecido os milagres em Sodoma e Gomorra, que aconteceram em Cafarnaum, o povo de Sodoma e Gomorra não teria se perdido, devido à importância dessa cidade em relação ao ministério de Jesus. Então aquela cidade era uma cidade importante, era a cidade que Mateus, coletor de impostos, morava, era a cidade dele. Então tudo isso mostra que aquela cidade era uma cidade importante. E esse texto deixa claro que ali Jairo era um homem chefe da sinagoga. Isso nos leva a crer que ele era um homem de destaque naquela cidade. Não era uma cidade pequena, era uma cidade importante. Então logo, Jairo também era um dos homens mais importantes daquela cidade, porque ele era um representante legal do templo de Jerusalém, ali em Cafarnaum. Então Jairo tinha uma grande importância, e aí vem para nós aqui a primeira aplicação nossa aqui, o primeiro ponto aqui para nós, de suma importância, que nós precisamos fazer para recebermos o milagre de Jesus na nossa casa. Então a atitude de Jairo faz com que Jairo, sendo um homem importante, um representante legal ali, da religião judaica naquela cidade, mas o que nos diz no versículo 22? O versículo 22 mostra uma característica de Jairo. E aí é o que nós precisamos fazer. Quem precisa de milagre de Jesus precisa ser humilde.
É a primeira característica de Jairo que nós precisamos ter para recebermos um milagre de Jesus. Jairo era um homem importante, Jairo era um representante religioso legal ali, tinha autoridade religiosa ali, mas o que ele faz quando vai até Jesus? O texto nos diz aí que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Religiosamente falando, ele era o homem mais importante daquela cidade. Mas quem precisa de um milagre precisa ter humildade e reconhecer de quem está diante. Então Jairo reconhece a autoridade de Jesus, mesmo ele sendo uma autoridade religiosa importante, ele vai diante de Jesus e se prostra, porque quem tem necessidade precisa de favores, e favor não se impõe, favor se pede. E aí a pessoa precisa se colocar no lugar. Tem gente que não sabe pedir, quer que as pessoas façam, embora ele esteja precisando, não sabe falar, e aí muitas das vezes recebe um não. Não sabe se colocar, não sabe pedir. E aí, dependendo de quem você está falando, vai dizer o que? Não. Porque quem precisa ter humildade de reconhecer que está precisando do outro. O outro não necessariamente precisa de você. Então Jairo entende que mesmo na sua posição de importância naquela cidade, ele precisa ter humildade, e é o que ele faz, e vai até Jesus, e se prostra diante dele, e pede pela sua filha. E o texto diz no versículo 23, que ele pediu com insistência. Ele não simplesmente falou, olha só, vamos ali comigo, vamos lá na minha casa orar pela minha filha, não. O texto diz que ele pediu com insistência. Às vezes nós pedimos alguma coisa a Deus, e aí a gente esquece. Porque quando nós estamos precisando, a gente pede uma, pede duas, pede três, pede quatro, pede 50, sabe-se quantas vezes. Porque quando você está precisando, você insiste no seu pedido. Enquanto o Senhor não disser não, você continua pedindo. Você precisa ter insistência naquilo que você pede. Porque muitas das vezes Deus quer saber aquilo que tem no seu coração, se realmente você quer aquilo, se realmente você precisa daquilo. Eu gosto muito de um texto do livro de Juízes, que quando o Senhor coloca o povo na terra prometida, e o povo vai conquistando alguns espaços ali na terra de Canaã, e chega num momento que eles começam a ficar numa situação confortável, já conseguiram um pedaço da terra, e param de avançar sobre os inimigos. E aí o texto diz que Deus olhou assim e falou, olha só, se vocês não querem derrotar esses camaradas aí, eu também não vou derrotar ninguém não. Se vocês não querem expulsar esses povos daí, eu também não vou expulsar ninguém não. Porque a obrigação de conquistar é de vocês. É vocês que vão expulsar os moradores dessa terra. Então assim, o Senhor deu a terra para eles estavam dentro da terra, mas eles precisavam expulsar os moradores ali que tinham aborrecido e muito o Senhor durante anos, por isso que eles foram expulsos da terra. E aí eles ficam ali, começam a se aliançar com aqueles povos, está tudo certo. E o Senhor falou, ó, já que você não quer expulsar esses povos, eu vou deixar esses povos aí para servir de pedra de tropeço para vocês, para servir de cilada para vocês. Já que você não quer expulsar eles, não querem queimar os ídolos dele, não querem quebrar os ídolos dele, não querem quebrar os altares dele, eu vou deixar tudo isso aí para servir de pedra de tropeço. E quando você vê o livro de Juízes, é exatamente o que acontece. O ídolo daqueles povos se tornam pedras de tropeço para Israel. Por quê? Não pediram com insistência, não insistiram na palavra do Senhor, não perseveraram na palavra do Senhor, de irem até o final naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor tinha determinado. Então nós, quando precisamos de um milagre, nós precisamos ter insistência naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Não podemos orar e simplesmente desistir, parar. Por mais que esteja difícil, por mais que pareça impossível, não há impossíveis para Deus em todos os seus propósitos. Foi o que o anjo falou com Maria. Ele estava falando a respeito de quem? De Isabel, avançada em idade, estéril, o marido avançado em idade, mas o Senhor falou que de Isabel viria quem? Aquele que prepararia o caminho do Senhor. A voz que clamaria no deserto sairia de Isabel. Porque não há impossíveis para Deus em todos os seus propósitos.
mas havia uma insistência, havia um querer, havia uma necessidade, havia uma busca. Então nós precisamos orar, pedir ao Senhor um milagre com insistência. Jairo foi diante de Jesus, ele foi na pessoa certa, ele chegou lá, se humilhou, se prostrou diante de Jesus, e o texto diz que ele pediu com insistência. Então quando nós precisamos de um milagre, queremos receber um milagre, não adianta ir simplesmente orar e deixar para lá. Nós precisamos insistir, nós precisamos buscar. Descansar no Senhor não é deitar na rede e ficar na água geladinha não, gente. Descansar no Senhor é saber que Deus está agindo, mas procurar agir em favor daquilo que nós estamos buscando. Se você quer um bom emprego, não adianta você relaxar, você tem que estudar, você tem que se qualificar. Você tem que fazer, na verdade, aquilo que te cabe. Foi o que Deus falou com Moisés: Moisés, está falando comigo por quê? Manda o povo marchar, Moisés. Não adianta ficar parado. Abrir o mar é comigo, caminhar é com vocês. Eu estava vendo uma passagem, um vídeo agora à tarde, de Jesus quando chega lá na casa de Marta e Maria, depois da morte de Lázaro. Aí Jesus chega lá e faz o quê? Manda tirar a pedra aí. Jesus tinha poder para tirar aquela pedra, gente? Sim ou não? Sim. Mas tinha um bando de gente lá, o texto diz que tinha um montão de gente lá que tinha ido visitar ela por causa da morte dele. Jesus não vai tirar pedra nenhuma. Tinha um montão de gente para tirar pedra, então tira pedra. E assim muitas das vezes é conosco, tem coisas que só Jesus pode fazer, aí não tem jeito. Mas tem coisa como tirar a pedra, tinha um montão de braço forte lá para tirar a pedra. Aí Jesus falou: tira a pedra. Aí tiraram a pedra. Agora, quem podia chamar o morto? Só Jesus. Aí Jesus chama o morto. Porque alguém fosse chamar o morto ali, o morto não ia vir. Então aquela parte ali cabia a Jesus. Aí Jesus faz. Agora, tem coisas que cabem a gente. Aí nós precisamos fazer, mas tem coisas que cabem exatamente, exclusivamente a Deus. Cabe exatamente, exclusivamente a Jesus. Então só Ele pode fazer. Então Jairo vai buscar Jesus. Então ele precisava ir buscar. Ele precisava pedir com insistência. Essa era a parte do pai. Essa é a parte do pai de família. Os filhos estão se perdendo, tem que ir lá orar, tem que ir lá buscar. Tem que interceder, essa é a parte da família. Mas pastor, não tem jeito. Não há impossíveis para Deus em todos os seus propósitos. Pastor Divino de manhã pregando aqui, as promessas de Deus, elas são irrefutáveis e intransferíveis. Elas nos pertencem, o que o Senhor falou nos cabe. Aquilo que o Senhor falou pertence a cada um de nós. Então muitos teólogos dão várias coisas, várias explicações, mas o texto é claro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não tem discussão, o texto está ali. Mas pode ser que. Não, o texto está dizendo isso. Se o Senhor falou, nós temos que crer. Mas aí os caras botam um montão de explicação, porque ele falou isso de não sei das quantas, porque a lei... Não, gente, o texto está ali, nós precisamos crer. Porque sobre a palavra, o que acontece? É que o Senhor age. Lembra o centurião romano? Jesus falou: vou na sua casa. Não precisa não ir na casa não, dá uma ordem aqui que meu servo vai ficar curado. E o que aconteceu? Jesus falou: rapaz, esse cara entende como o reino de Deus funciona. O Senhor disse: Deus, haja luz, e houve luz. A ordem do Senhor determina as coisas neste mundo. Então quando o centurião creu, o milagre aconteceu. Então quando nós cremos, o milagre acontece. Mas quando nós começamos a botar impedimentos, não tem como Deus agir. A nossa fé é em barreira. Jesus falando sobre Nazaré: eu queria realizar milagres aqui, mas a incredulidade desse povo está me atrapalhando. A dureza do coração, a falta de insistência, a falta de percepção de quem Jesus era e do que Ele fazia. Então uma cidade do lado recebeu um montão de milagres, enquanto a cidade que Jesus nasceu não recebeu milagres. Poucos milagres Jesus conseguiu realizar naquele lugar por causa da incredulidade do coração daquele povo. Então nós precisamos crer, e crer com insistência. Se precisa de um milagre, precisa insistir naquilo que está pedindo, não desistir, não retroceder,
porque este é o segredo de conseguirmos o milagre de Jesus, é termos perseverança naquilo que pedimos, naquilo que estamos buscando, pois só assim receberemos o milagre de Jesus. Nesse texto de Marcos, diz que a filha de Jairo, diz que a filha dele está morrendo. Lucas e Mateus já diz que a filha dele está morta. Mas pastor, o que está acontecendo então? Gente, se você ler um pouquinho à frente, a gente vai ler à frente, definitivamente a filha de Jairo já estava morta. Ué pastor, então por que ele foi lá? Quem tem fé, filho, mesmo depois de morto você vai buscar, gente. Ele precisava de um milagre. Mas o principal está na função que Jairo exercia. Jairo era um dos chefes da sinagoga. Jairo era um dos poucos homens que tinha acesso à palavra de Deus escrita. Era a função do chefe da sinagoga guardar os escritos, os poucos que tinha. Então Jairo tinha acesso. Quando lê lá, no livro de Reis, que Elias ressuscitou o menino. Não foi? Eliseu ressuscitou. Opa! Se esses camaradas podiam ressuscitar, eu também creio que Jesus também é um profeta, então ele também pode. O princípio é o mesmo, Jairo tinha acesso a esses textos, a esses escritos, e ele crê, e o milagre acontece. Então quando nós cremos, insistimos, percebemos, cremos na palavra que foi ministrada, que os homens do passado não são melhores do que nós. A viúva de Sarepta não é melhor do que nós, a mulher de Sumém também não é melhor do que nós. Eles não são seres especiais, diferentes de nós, não, eles estão na mesma categoria. Se eles receberam um milagre, nós também podemos receber o nosso milagre. Basta que nós creamos na palavra que o Senhor ministrar no nosso coração. E aí quando a palavra é ministrada, nós cremos, a ação do Espírito Santo age no nosso coração, revelando a verdade do texto, trabalhando no nosso coração, trazendo esperança, enchendo de fé, e a gente decreta com a nossa boca, crendo no nosso coração, e o Senhor faz um milagre a nosso favor. Porque o Senhor não faz milagre porque a gente é especial, não, mas é porque Ele é especial. O Senhor não faz milagre porque nós somos bons, não, Ele faz milagre porque Ele é bom. É sempre Ele, é tudo dEle, por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Então se nós crermos e insistirmos em falar com o Senhor, a pedirmos o Senhor com humildade, sabendo que o Senhor atende, de acordo com a vontade dEle, certamente receberemos o milagre do Senhor Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender nesse texto, quem precisa de milagres precisa ter humildade. A segunda coisa desse texto é que notícias ruins fazem parte da vida, gente. Notícias ruins fazem parte da vida. É assim, não tem jeito. Tem hora que está tudo bem, tudo tranquilo, e aí de repente chega uma notícia ruim. O texto que eu falei, que certamente, provavelmente a filha de Jairo já estava morta, é que no versículo 35, depois de Jesus curar a mulher do fluxo de sangue, que tem esse intervalo nesse texto, esse milagre acontece enquanto Jesus está se deslocando para a casa de Jairo, e aí o versículo 35 diz assim: enquanto Jesus ainda falava com a mulher do fluxo de sangue, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já... É assim que alguém dá notícia para um pai de família? Não. Ninguém chega assim para dar notícia a um pai da família. A filha, quando Jairo saiu de casa, já estava morta. Esse pessoal aqui está dando uma bronca nele. A sua filha já morreu, cara. Para que você vem importunar o mestre? Já acabou. Cessou, encerrou. Não tem mais esperança, não tem mais expectativa. Acabou a esperança. E aí eles falam com muita dureza, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? E aí a terceira aplicação para nós aqui, as más notícias chegam aqui, que a segunda aplicação, elas sempre vão chegar. Vai chegar o desemprego. Você vai chegar na empresa, achando que está tudo bem, aí alguém, estão te chamando lá no RH lá.
Aí você chega lá, tem uma folha. Nem sei se é mais assim hoje em dia. Ainda é assim, gente. Quem trabalha aí com RH ainda é assim. Você assinar lá o aviso prévio. Aí às vezes você chega lá, está assim. Você tem um comunicado para assinar. As más notícias chegam. Vai no médico, está com uma dorzinha. Olhei para Simone, lembrei. Uma vez fui pedir a Simone para ministrar o louvor num culto à noite, no domingo de manhã. Aí Simone, não, estou com uma dorzinha. Chegou lá, ela estava com cálculo renal. A dorzinha. Às vezes está assim. Estou com uma dorzinha aqui, estou com não sei o quê. E você chega lá, o diagnóstico é contrário. É um vendaval, é uma tempestade que se levanta, a notícia mal chega, a notícia ruim chega. Mas mesmo quando a notícia ruim chega, é o terceiro ponto, é a terceira aplicação aí que nós precisamos ver. O mais importante diante das notícias ruins é lembrar das palavras de Jesus. As notícias ruins, elas sempre vão acontecer, elas sempre vão vir. Mas o importante nesta hora é nós lembrarmos das promessas que o Senhor tem para conosco. Qual foi a última promessa que Jesus fez para mim e você? Quem lembra? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Acabou, gente. Notícia ruim pode chegar, o dia mau pode chegar, pode a casa cair, o bicho pegar. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até eu morrer, ou até o Senhor voltar nas nuvens, o Senhor está comigo e acabou. É isso que eu preciso me lembrar. O diagnóstico pode ser contrário, a notícia pode ser contrária, o vento pode soprar contrário, mas eu creio na palavra que o Senhor fala. Se Ele diz que vai estar comigo, Ele vai estar comigo. Ele não pode mentir, não há variação de mudança no seu caráter, no seu querer. A sua vontade é precisa, é única, é fiel. Ele é fiel, Ele prometeu e Ele se obriga a cumprir aquilo que prometeu fazer. Então, quando nós cremos nisso, mesmo que o dia mau venha sobre nós, o importante é nós crermos na palavra do Senhor. E aí, olha o que Jesus fala com Jairo. Aí as pessoas falam, Jairo, não precisa mais incomodar Jesus não, a menina já morreu. E aí o 36 diz, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, aí lembra da musiquinha, tô nem aí? Foi o que Jesus falou, ó, tô nem aí porque esse povo falou. Virou para Jairo e falou o seguinte, não tenha medo, apenas creia. Jairo, aquela esperança que você saiu da sua casa para me buscar, não perca. A fé que você estava quando foi me buscar, não perca. As palavras vão surgir, as notícias vão aparecer, mas não perca a esperança do seu coração. Não perca a fé que brotou no seu coração. Aquilo que o Senhor falou com você, a esperança que Ele trouxe, aquilo que queimou, que ardeu no seu coração. Não perca. Qualquer notícia pode chegar, qualquer assunto pode acontecer, qualquer palavra pode ser contrária, mas aquilo que o Senhor plantou no seu coração, você precisa continuar perseverando, porque é nessa palavra, é através dessa confiança, dessa fé, que o Senhor vai fazer um milagre na sua vida e na sua casa. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluias. A quarta aplicação nossa aí é, no dia mau, cuidado com quem você permite estar ao seu lado. Tem gente que só fala de morte, tem gente que só fala de desgraça, tem gente que só fala de notícia ruim. É impossível nós andarmos com essa pessoa? Não, faz parte. Mas sempre vai ter gente contrária do nosso lado, gente pessimista do nosso lado, gente de mau humor do nosso lado, faz parte. Uma coisa é estar perto de mim, outra coisa é estar comigo. Andar junto de mim, todo mundo vai andar. Mas não significa necessariamente que eu vou permitir entrar na minha vida. Pode andar comigo. Lembra que eu falei que Jesus estava cercado por uma grande multidão? A gente tinha um montão de incrédulo. Tinha um montão de gente. Mas o texto é muito claro. Versículo 37 diz assim: Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e... Jesus estava cercado por uma
Mas você precisa. Diante de algumas situações que a sua fé é exigida, de algumas necessidades reais que você precisa de um milagre, você precisa saber quem está do seu lado. Você precisa saber com quem você anda. Tem gente que só fala de desgraça, só fala de morte, só fala em voltar, só fala em voltar, só fala em retroceder. Nunca fala em avançar, nunca fala em conquistar. Não dá, gente. Vai te atrapalhar. Moisés manda 12 espias, 12 cabeças, 12 príncipes para espiar a terra. Os 12 vão lá. 10 voltam falando, tem condições não. Vão meter o pé e vão voltar tudo para o Egito. Lá estava ruim, a gente apanhava todo dia, chicote no lombo, mas a gente comia. Os caras lá são gigantes, vai dar para a gente não. Vão voltar. Ruim por ruim a gente já conhece. Aí junta Josué e Caleb e fala, não, gente, se o Senhor nos trouxe aqui, nós vamos passar por cima daqueles caras como se fosse nada. Vamos esmagá-lo, vamos consumi-los. Eles perseveraram na palavra do Senhor e vão entrar na terra porque perseveraram na palavra do Senhor. Não retrocederam naquilo que o Senhor falou, não retrocederam na promessa, não retrocederam na palavra que o Senhor liberou sobre ele. Então aqui nós precisamos estar junto com quem? Junto com quem tem o mesmo propósito, olhando para o mesmo lugar onde a gente quer chegar. Porque tem gente que definitivamente, poxa, quando eu estava lá no mundo era tão bom. Querido, você está destinado ao inferno, rapaz. Bom? Você é o que? Lenha para ficar queimando no fogo? Não, gente. A gente é sol da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para viver a eternidade com Deus. No mundo nunca foi bom não, gente. O mundo é sedutor, ele tem aparência, mas o fim dele são caminhos de morte. Então quando nós cremos na palavra, e é o que Jesus fala aqui, Jairo, olha bem, crê na palavra, mas cuidado com quem você anda, Jairo. E aí o texto se desenvolve. Jesus pega ali Pedro, Tiago e João e vai chegando na casa. E aí chega lá na casa, vê um alvoroço, gente chorando, pranteando. E aí Jesus entra na casa e diz, a criança não morreu não. A criança não está morta, a criança dorme. E aí o texto diz que havia gente chorando e pranteando. Mas quando Jesus diz que a menina está dormindo, o que acontece aí no versículo 40, parte A ali? As pessoas riram dele. Eu me lembro uma vez o pastor René pregando, ele falou disso aqui. Tinha as cabideiras na época, né? Mulheres que eram pagas para ficar chorando no sepultamento das pessoas, nos velórios. Era uma profissão, né? Era uma espécie de atrizes, né? Que vestiam-se de preto, colocavam roupa, e aí elas choravam ali, se jogavam em cima do caixão, faziam aquela cena toda, né? E ganhavam dinheiro para isso. Há pouco tempo tinha uns camaradas na África, ficavam dançando, carregando o caixão, era mais ou menos aquela parada. Ficou famoso aí a musiquinha, os camaradas carregando o caixão no ombro, dançando, nos velórios. Mas lá acontecia disso também. As mulheres ganhavam aqui. Então isso mostra o quê? Ninguém estava levando o negócio a sério. Quando Jesus diz que a menina está dormindo, todo mundo começa a rir. Se aquilo fosse de verdade, o que ia fazer? Iam ficar bravos com Jesus. Ninguém ia rir. Imagina você estar num velório da sua família, um João querido seu, e alguém chega e faz uma piada. Você vai ficar de mau humor, gente. Você não vai ficar rindo. Então mostra aqui que ali provavelmente havia uma situação dessa. E aí Jesus mais uma vez, versículo 40 diz, mas Jesus mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da menina, os que vieram com ele. Quem foi com ele? Pedro, Tiago e João. Mas Jesus não estava seguido de uma multidão, gente? Aquela multidão ia atrapalhar, gente. Então, às vezes, definitivamente, a gente não vai discriminar ninguém, não, mas a gente precisa ser seletivo. Porque na Bíblia, a Bíblia deixa muito claro algumas coisas. Você lembra da história de José? Que ele sonhou, e aí ele conta os sonhos para os irmãos, e os irmãos ficam revoltados com ele. Sabe por que os irmãos dele ficam revoltados? Porque os irmãos dele não sonhavam, gente.
O único que leva o sonho de José em consideração é o pai, Jacó, porque Jacó sonhava. Não lembra que ele sonhou lá, que ele viu a escada tocando na terra e a outra ponta no céu? Jacó sonhava, então Jacó leva o sonho de José em consideração, mas quem não sonha, fica bravo com quem sonha. Aí você às vezes quer compartilhar o sonho com quem não sonha, você arruma inimigo, gente. Você está projetando um sonho, está realizando um sonho, está pensando em alguma coisa, em fazer alguma coisa, em construir alguma coisa, em projetar alguma coisa, em abrir um negócio. Aí você vai falar com gente que não sonha, que não tem visão, que não amplia a visão, que não olha o horizonte, que não enxerga longe. Você vai tomar uma paulada na cabeça. Ih, já vi umas 10 firmas dessa aí fechando. Parece ser bobo, rapaz. Ninguém na família conseguiu nada, você vai conseguir? O muito que conseguiu na família é completar o ensino médio, olhe lá. Você quer fazer faculdade? Para de palhaçada, moleque. É isso que você vai receber, gente. Você vai estar falando com gente que não tem o mesmo visão sua, não tem o mesmo sonho, que não sonha. Então não adianta falar, você precisa pensar e observar quem está à sua volta. É como eu falei, a gente vai andar com todo mundo, a gente vai estar junto com todo mundo, mas compartilhar, a gente precisa ser seletivo com quem a gente vai compartilhar os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque se a gente compartilha com quem não tem sonho, não tem projeto, definitivamente não vai caminhar com a gente. O sonho de José era tão bom, que os irmãos dele nem perceberam na grandeza do sonho de José. Quando José diz do feixe de trigo na antiguidade, tinha um aqui, mas não tem mais não. O feixe de trigo na antiguidade está ligado à prosperidade. José diz assim, ó, todos nós seremos prósperos. Não é isso? Ele diz o sonho dele que todos os irmãos tinham um feixe de trigo, não é isso que é o sonho? Ou eu estou errado? José sonhou que todos os irmãos tinham um feixe de trigo. Logo o sonho de José é, todo mundo vai se dar bem, todo mundo vai prosperar. Esse era o sonho de José. Só que a mim o Senhor vai levantar como cabeça. Foi isso que ele sonhou. Os caras ficam irritados. Os caras vão se dar bem, mas ficam irritados. Eles não conseguem perceber que o sonho de José alcança e abençoa eles. José tem um outro sonho, que diz que eles vão ser astros no céu. Mas ele vai ser o astro principal. José está dizendo, todos nós vamos governar, todos nós vamos ser líderes, todos nós vamos ter grandes porções. Mas os caras não conseguem, porque não sonha, não tem visão. E assim é. Então nós, diante de situações, precisamos ter cuidado. E aí a quinta aplicação é, afaste-se dos incrédulos, eles só atrapalham. Quem não tem visão, quem não quer ir para frente, quem não acredita em milagres, quem não ora, quem não espera no Senhor, quem não confia no Senhor, gente, não dá para nós compartilharmos os nossos sonhos e projetos, vão atrapalhar a nossa fé, vão nos atrapalhar a crescer, vão nos atrapalhar a chegar ao lugar da fé. Então as pessoas foram no meio do caminho parar Jairo, olha só, desiste, chega, para de incomodar o mestre. Jesus dá uma palavra para ele, aí Jairo chega em casa, o povo começa a rir. Mas o Senhor continua com a mesma palavra, Jairo, continua crendo naquilo que você começou. Não desiste, não para. E é assim que o Senhor quer falar conosco. Aquilo que Ele prometeu lá no começo da sua trajetória, o Senhor vai confirmar. Aquilo que o Senhor falou com você, Ele vai confirmar, Ele vai fazer. É só você continuar crendo da mesma forma que quando Ele colocou aquela esperança no seu coração, aquela fé no seu coração, você precisa continuar crendo. Mas pastor, já passou muito tempo, não importa, continue crendo. Mas pastor, já passou 10 anos, continue crendo. Pastor, continue crendo. Não desista de acreditar e de crer. Deus não pode mudar os seus planos. É o que Jó falou para o Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrados, nem impedidos, nem mudados. Porque quando o Senhor faz, Ele faz por completo. Então aqui Jesus fala ali para Jairo, Jairo, continua crendo. Jesus mandou que todos saíssem.
e levou o pai e a mãe da menina e os 3 que estavam com ele. Havia uma multidão. Jesus tinha mais 12, lá mais 9 apóstolos lá com ele. Ficaram do lado de fora. Imagine Tomé junto com Jesus. Eu não acredito não. É ruim, morreu, não vai ressuscitar mesmo. Ia atrapalhar, gente. Ia atrapalhar. Filipe era outro. Jesus tinha multiplicado os pães uma vez, chegou na segunda vez, Filipe falou, isso não vai dar para a gente não. Mas Jesus já tinha multiplicado os pães, já era a segunda vez, o cara está com a mesma fala da primeira, não consegue acreditar, não consegue ver nada. Mas aí o Senhor quer fazer algo novo na nossa vida, o Senhor quando quer chegar na nossa casa, Ele quer fazer um milagre. E aí os incrédulos iam atrapalhar, e aí a sexta aplicação para nós é, o que Jesus vai fazer na sua casa, vai surpreender a todos. Todos vão ficar maravilhados com a obra que Jesus vai fazer na sua casa. Aquele que não tinha esperança nem expectativa, o Senhor vai mudar a vida, o Senhor vai transformar a vida. A sua família vai servir de referencial para outras famílias alcançarem o milagre de Jesus. Você precisa crer nisso. Eu estava me lembrando esses dias da doutora Cristina, que é a esposa do pastor Emilson. Ela uma vez contando, lá na Rua 5, ela foi ministrar lá numa manhã de domingo, e ela contando que chegou uma pessoa lá na igreja, e assim falou para ela o seguinte, olha só, eu preciso conhecer esse Deus de vocês. Aí ela falou, por quê? Não, porque tem uma irmã aqui na igreja, que ela tem uns 2 meses aqui. Essa irmã era a maior barraqueira lá da rua, batia a boca com todo mundo, brigava com todo mundo, dava cascudo nos filhos dos outros. Essa irmã se converteu aqui, ela mudou totalmente, é outra pessoa, é a pessoa mais maravilhosa que tem na rua agora. Se aquela mulher mudou, também vou mudar, eu quero saber que Deus é esse. Então é assim que Deus age, gente. Quem era o pior vai ser o melhor, quem era a desgraça vai ser a graça de Deus derramada sobre ele. Porque Deus transforma, Deus faz milagre, porque quando Deus vai na nossa casa, há milagres, há transformação, nós precisamos crer nisso. Então quando Deus faz, Ele faz de uma vez, Ele vai fazendo, Ele vai cada dia transformando, e nós precisamos crer e acreditar, que Jesus indo na nossa casa, precisa haver uma transformação, e precisa começar em mim, precisa começar em você. Porque se a gente não crê, o filho não vai crer, a nora não vai crer, o irmão não vai crer, o pai não vai crer. Precisa começar em nós, mas nós precisamos crer, nós precisamos despertar e crer na palavra que o Senhor falou para nós. Agindo Deus, ninguém vai impedir. Antes que houvesse dia, eu sou, eu faço, eu realizo. Sou eu quem crio, da onde não existe nada, eu faço acontecer. Não há impossíveis para Ele. Então quando nós cremos nisso, nós continuamos vendo os milagres de Deus acontecer. Então cada um de nós tem uma história de superação, Deus agindo, Deus acontecendo, diagnósticos contrários. Deus continua fazendo milagres todo o tempo, o dia todo. Cada dia Deus tem realizado maravilhas em nosso meio. Então nós precisamos lembrar. Hoje eu estava lendo lá Lamentações, o salmista dizendo, em algum momento eu perdi tudo, eu perdi a minha esperança, mas aí ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã, é a causa de não sermos consumidos. Elas estão aqui, cada dia o sol nasce. Jeremias vai dizer lá na carta que ele escreve lá para os exilados da Babilônia, todo dia que o novo dia nasce, é sinal que a misericórdia do Senhor se renovou. Ele não esqueceu do pacto que Ele falou, Ele não esqueceu do pacto que Ele fez conosco, nem com Abraão, nem com Jacó, nem com Davi. Ele vai continuar intervindo a nosso favor, Ele não pode esquecer daquilo que prometeu. Assim como um novo dia vai chegar, o Senhor vai vir com a sua misericórdia sobre nós, nos alcançando com o seu milagre. Então você precisa acreditar, você precisa crer, que nada do que o Senhor falou pode ser apagado e contrariado, porque Ele é o Deus que fala e faz, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que traz esperança ao nosso coração
todos os dias. Então, se você quer um milagre, se você precisa de um milagre, você precisa crer e falar com o Senhor: Senhor, ouve a minha oração, ouve a minha súplica. O tempo tem passado, mas eu não esqueci do que o Senhor me prometeu, porque tudo pode passar, mas as tuas palavras permanecem fiéis. Então nós precisamos crer. E para nós terminarmos, e aí quando Jesus vai lá no quarto da menina, diz que ele tomou pela menina pela mão, versículo 41, e falou: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo, levanta-se. Imediatamente a menina levantou. Ela tinha 12 anos, levantou e começou a andar. E todos ficaram admirados. Então, quando o Senhor faz isso na minha e na sua casa, a nossa vizinhança, a nossa parentela vão ser alcançadas por esse milagre. As pessoas vão ver Deus agindo. Ah, pastor, todo mundo vai se converter? Não. Porque eu já fui desenganado, gente. Na minha família não tem um montão de gente que não se converteu por causa disso, não. Sabia que eu estava lá, dado pelos médicos para morrer. Mas tem gente que olhou e falou: eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus, eu quero esse Deus. É esse Deus que eu vou orar, porque assim como aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. Então Deus continua fazendo milagres. E quando Ele fizer um milagre lá na sua casa, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, aquilo que você tem insistido na presença do Senhor, pessoas vão se converter, pessoas vão ser restauradas, pessoas vão ser reconciliadas com Deus, pessoas vão ser resgatadas novamente para Deus, porque essa é a vontade de Deus para as nossas famílias. A vontade do Senhor para a família é que a família se salve. Aí, para nós encerrarmos aqui, eu lembro de Moisés falando com o faraó. Moisés foi falar com o faraó: faraó, deixa o povo ir adorar o Senhor. E aí as pragas começaram, e tem um momento que o faraó fala assim: Moisés, faz o seguinte, leva os homens lá para o deserto e faça um culto a esse Deus aí. Aí Moisés fala: não vai ficar uma unha sequer do meu povo, todos vamos. E assim aconteceu. Ninguém ficou para trás. Todos saíram do Egito, porque a mão poderosa de Deus agiu. E se nós crermos assim, todos da nossa casa serão alcançadas pelo milagre do Senhor. Não vai ficar ninguém para trás, não vai se perder ninguém, porque essa é a vontade de Deus para mim e para a sua família. Então pode acontecer que a má notícia chegue, que o diagnóstico aconteça, que pareça um caroço, que apareça uma dor, que apareça uma inflamação, mas creia, o milagre de Deus é para todos aqueles que creem. Não há nenhum mal maior do que o poder de Deus agindo na nossa vida. Então nós precisamos crer a cada dia. E como Jesus falou para Jairo: Jairo, não tema, crê somente. As palavras contrárias vão vir, as más notícias vão chegar, mas você precisa crer. Não temas, crê somente. Então eu queria que você se colocasse de pé, e nós vamos cantar esta canção. E esta canção é uma canção que eu gosto muito,